essa fala, essa frase do Dr. Simões, que eu confesso, eu vi nesse momento. Eu tenho a impressão que meu discurso, o improviso, e quase fico sem fala. Senhoras e senhores, eu gostaria, antes de mais nada, cumprimentar duas pessoas muito importantes hoje aqui presentes na nossa instituição. Cumprimentar a reitora honorária, professora Delza Gitaí, a reitora honorária, professora Ana Deise Dória, duas mulheres que têm uma história absolutamente vitoriosa na educação pública do nosso Estado e que hoje a universidade, se ela é o que é fruto muito do trabalho dessas mulheres. Professora Delza, professora Ana Deise, eu gostaria, em nome da senhora, cumprimentar todos os reitores que passaram por essa instituição e tiveram, cada um a seu modo, a seu momento, construído essa que é hoje a nossa Universidade Federal de Alagoas. Queria cumprimentar aqui as autoridades presentes, a todos me permitam não nominar um ao outro, porque o cerimonial já o fez, mas o meu cumprimento é, acima de tudo, um cumprimento de gratidão pelo apoio, pela dedicação e pelas parcerias que empreendemos a todos esses momentos. Queria cumprimentar e fazer um agradecimento muito especial ao Conselho Universitário, que teve ao longo de todo esse tempo, tem um papel fundamental em todo o processo de decisão na nossa instituição. O gerenciamento, a atuação de um reitor, ele em todas as suas ações, ele reflete um pouco e sempre o que nós definimos como político, mas sobretudo aquilo que é traduzido dentro das decisões do Conselho Universitário. Então eu queria agradecer a cada um de vocês pelo apoio, pelos debates, pelas construções que fizemos juntos. Nem sempre na mesma direção, mas tenho certeza de que a contribuição dos senhores e senhoras foi fundamental para que nós pudéssemos avançar. Queria fazer um cumprimento aos estudantes, aos servidores técnicos, aos professores, a todos, enfim, que compõem a comunidade universitária e que juntos construímos a nosso FAU. E queria fazer um cumprimento muito especial à professora Tânia Piatti, o grande amor da minha vida, que há 36 anos, quando cheguei aqui em Alagoas, divide comigo o nosso dia a dia, que me deu 2 filhos maravilhosos, Diana e Gabriel, que é a maior razão da minha vida. Amo como sempre. Minhas senhoras, meus senhores, eu tive um grande privilégio na vida do ponto de vista administrativo, nos últimos anos. Iniciei como vice-reitor da professora Ana Deise, onde naquele momento um cenário nacional descortinava e nos impunha a necessidade de decisões. Decisão essa que implicava a necessidade de que a Universidade Federal de Alagoas ela assumisse um papel que, por vezes, muitos de nós alagoanos não temos a consciência dele. Algo que era absolutamente preocupante. 70% dos jovens que terminavam o ensino médio aqui no nosso estado são oriundos do interior, 70% a 75%. Mas nós observávamos que 90%, reitora Delza, daqueles que concluíam a UFAL eram oriundos de Maceió. Portanto, esse dado por si só traduz a dívida social gigantesca que o ensino público federal de Alagoas tinha em relação ao nosso estado. E aí tomamos uma decisão que precisava de coragem, determinação, porque nós teríamos muitas pedras no caminho, ou muitos espinhos, como dizia bem o
nosso querido reitor Calazans Simões. E tomamos a iniciativa de interiorizar, de expandir a universidade. Nesse momento, liderado pela magnífica reitora Ana Deise, construímos uma equipe absolutamente determinada, porque precisava, naquele momento, de superar todos os desafios que o cenário nacional nos impunha, mas, acima de tudo, quebrar culturas. Por muitas vezes nós tivemos aqui e lá o não entendimento de muitos, que não entendiam que o que se estava fazendo naquele movimento era exatamente quebrar essa dívida social que a educação pública federal tinha com o Estado de Alagoas. Mas, ao mesmo tempo, era preciso manter e fazer da nossa Universidade Federal de Alagoas uma instituição não só formadora, mas uma instituição que formava com qualidade, que era capaz de inserir do ponto de vista socialmente e trazendo para a educação todo um quantitativo de jovens por essa Alagoas toda, que jamais tiveram ou não teriam a oportunidade de fazê-lo. Mas, para isso, era preciso olhar para o futuro. Era necessário expandir, era necessário focar, era necessário definir metas, era necessário planejamento e, acima de tudo, garantindo da melhor forma possível o aproveitamento dos recursos públicos, porque, afinal de contas, todos nós que contribuímos para que a Universidade Federal de Alagoas e todo o ensino público nacional existam, a grande maioria deles, cerca ainda de 85, 87%, não tem o privilégio de ser estudante de uma instituição pública federal. Esse é o modelo que nós enfrentávamos e que tivemos que trabalhar nessa reversão. Naquele momento da expansão, e foi muito difícil, muito duro, empreendemos vários movimentos por esse interior afora, e aquilo nos impôs, e vivenciei com muito de perto todo o trabalho liderado pela reitora Ana Deise, da grande dificuldade que tínhamos do entendimento de alguns nesse movimento de expansão, mas, ao mesmo tempo, garantir que a estrutura que recebia esse espaço pudesse ser adequada. E pensamos já, quando assumimos, e definimos isso em equipe, era preciso colocar duas premissas básicas. Primeiro, garantir obras estruturantes que pudesse agregar, pudesse receber esse movimento de expansão e, ao mesmo tempo, imprimir ou dar início de um processo de descentralização administrativa que pudesse fazer com que todos se tornassem partícipes desse processo de construção. Do ponto de vista das obras estruturantes, nós, naquele momento que nós assumimos e vi com que empenho a nossa reitora Ana Deise trabalhou, e nossa equipe de gestão, os nossos gerentes, os nossos diretores, mas uma conjuntura nacional que naquele momento se configurava, nos impôs, entre outras coisas, para que nós, ao assumirmos, tínhamos aqui represados 23 obras paralisadas. Não fruto do não fazer, mas, sobretudo, porque tivemos um conjunto de empresas e outros que entravam dentro do processo licitatório, faziam o que é chamado mergulhava de preço e depois deixavam as obras pelo meio do caminho. E isso impunha a todos nós gestores a necessidade de rever contratos, rever procedimentos, com a intervenção da Procuradoria Federal para podermos fazer as coisas como deveriam ser feitas. Não só isso, mas assumimos também um compromisso de colocar em cada unidade de Maceió e praticamente em todas as unidades do interior uma obra nova ou uma obra estruturante. Aqui em Maceió, todas as unidades, absolutamente todas, ou tem uma obra nova, ou mais de uma, ou tem alguma expansão em função desse movimento que se fez necessário.
Mas quando nós pensávamos em obra estruturante, nós pensávamos em obras que pudessem atender a universidade nos próximos 10, 15, 20 anos. E tem uma obra aqui que eu conversava isso com a reitora Valéria Correia ainda ontem em Brasília, uma obra que me causa um pouquinho de frustração, que é uma obra de pouca visibilidade, mas que tem um papel absolutamente estratégico, que é a nossa subestação elétrica. O nosso campus padece um sistema elétrico com qualidade, com estabilidade, e muitas vezes nós vemos os nossos equipamentos sendo queimados, enfim, falta de energia, e mais do que isso, uma energia a um custo muito elevado, sobretudo nesse momento. Quando definimos essa obra como uma das primeiras obras, e foi um dos primeiros projetos que nós negociamos com o MEC, nós tínhamos um pensamento, não só um pensamento, mas uma ação muito clara. Ao fazermos essa construção da subestação elétrica, professora Delza, reitora Ana Deise, nós vamos ter uma energia estável dentro do campus da universidade. É uma subestação de 69 kVA, não vou entrar em detalhes técnicos. Há um custo operacional, a energia que vai ser produzida e vai ser distribuída, além da estabilidade, há um custo mais ou menos de 25% a 30% mais barato. Isso representa uma economia financeira para a universidade da ordem de 2,5 milhões a 3 milhões por ano. São recursos de custeio que poderão ser utilizados em qualquer outra finalidade. Construímos o Centro de Interesse Universitário, que era uma obra comum, ainda iniciada na obra da nossa reitora Ana Deise, mas de um valor extremamente importante, porque ela não só congrega o conjunto de ações ou de elementos de convívio para o conjunto da sociedade, mas, sobretudo, ele também incorpora no seu cerne aquilo que nós definimos lá atrás, professora Ana Deise, a presença ou o espaço de representação das nossas entidades. Ampliamos internet, velocidade de internet a todos os campos Maceió interior. Lembro bem do SECA, Centro de Ciências Agrárias, que durante muito tempo era um dilema e que hoje tem uma velocidade da ordem de 1 giga. Hoje, professora Delza, o interior, eu fico muito feliz quando vou ao sertão, lá em Delmiro Gouveia, e vejo um professor em sala de aula utilizando a internet, ministrando as aulas para os nossos alunos. É absolutamente gratificante essas ações. Construímos o Campus do Sertão, Delmiro Gouveia, que é uma obra absolutamente estruturada e de grande apelo social para todos aqueles jovens do interior. O prédio de medicina em Arapiraca, que se encontra já mais da metade concluído, e, portanto, é um processo que está em curso. Mas tem dois elementos que eu gostaria de fazer referência aqui, que para mim é absolutamente fundamental e importante, que são os 5 restaurantes universitários que construímos. 5 restaurantes. Construímos ou colocamos em funcionamento. O de Maceió, o de Rio Largo, o de Viçosa, e integramos 2 restaurantes, um em Arapiraca e um em Delmiro Gouveia. E naquela ocasião eu conversava com a professora reitora Valéria e demais colegas que dizia que nós tínhamos que usar uma estratégia junto com o MEC para o atendimento desses jovens do interior que necessitam desses equipamentos. Precisávamos finalizar a obra, precisávamos comprar os equipamentos e aí fazer um processo de negociação que envolvesse custeio, pessoa, para colocar em funcionamento. E eu dava a notícia à nossa reitora Valéria Correia. Há 2 dias atrás, eu estava fazendo homologação da aquisição dos equipamentos para os 2 restaurantes, Arapiraca e Delmiro Gouveia, do investimento algo em torno de R$480 mil em equipamentos. E nesse momento, absolutamente, nós, digamos, fechamos uma etapa que é necessário, a partir daí, colocar em funcionamento, porque quem está em jogo são 4, 5 mil jovens
do interior, estudantes, servidores técnicos, professores que demandam esse investimento. Mas, ao mesmo tempo, dado esse crescimento, era preciso também investir no aspecto gerencial da universidade. E dentro desse contexto, e dada a complexidade, a UFAL hoje, todos sabem, do ponto de vista do sistema presencial, está em 8 cidades, portanto, é preciso que tenhamos um sistema que dialogue dentro desse universo, e aí nós adquirimos um novo sistema de gerenciamento, que é o sistema SIG, que é um sistema adquirido junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje é utilizado pela grande maioria, inclusive dos órgãos de controle, pelo país afora, e que é uma referência hoje dentro do Brasil. Já estamos em funcionamento com o módulo de gestão de recursos humanos, gestão de patrimônio, administração e contratos, e estamos em implementação do gestão acadêmica. Mas o mais importante disso não é o sistema propriamente dito, é que através daí nós poderemos ter informações em tempo real e a partir daí construir relatórios, fazer sistema de avaliação com muito mais propriedade e, portanto, fazer um sistema gerencial com muito mais força. Nesse processo de descentralização, criamos as coinfras nas unidades do interior, que são as coordenações de infraestrutura, exatamente visando essa maior interlocução de Maceió com o interior. Criamos os NAIs, que é o Núcleo de Apoio Estudantil, onde cada uma dessas unidades hoje tem uma estrutura gerencial e de acompanhamento dos estudantes naquilo que diz respeito às assistências. E descentralizamos contratos de manutenção. Hoje, todas as unidades do interior, seja o campus de Sertão, Agreste e Sertão, tem contratos de manutenção diferenciados. Então, todo o processo de gestão ele é feito diretamente pelos diretores desse campus, o que absolutamente lhes dá mais autoridade no processo de tomada de decisão. Instituímos no quesito gestão de pessoas, inúmeros programas, inúmeros processos. Não vou enumerar todos, e aí olho para a minha pró-reitora Silvia Cardial. Silvia, infelizmente o tempo e a solenidade não se propõe a exatamente isso, mas eu queria talvez fazer uma referência a um dos programas nossos que tem um impacto, a meu ver, absolutamente importante, que é o PRODEP, que é um programa que nós instituímos de fomento à pós-graduação para servidores técnicos e professores com orçamento institucional. Temos uma questão a resolver no que diz respeito aos servidores técnicos, por um questionamento que não foi formulado, mas um programa dessa natureza, ele é absolutamente importante e ele é pioneiro no Brasil. Criamos programa de vigilância e promoção de saúde, treinamento de servidores através do Profiap, que são ações cotidianas, e fizemos um trabalho extremamente profícuo com o Profor, que são programas de formação, sobretudo para aquele conjunto de profissionais, professores e técnicos que vêm de outras instituições fora do Estado, fora da região e que necessitam do maior conhecimento dentro dessa estrutura. Evidente que quando nós estamos como dirigente de uma instituição federal, instituição pública, nós não podemos olhar o país ou olhar aqueles da qual nós representamos. Temos que ter posição crítica, independência, mas ao mesmo tempo entender os nortes que se apresentam. E nós nos alinhamos a vários programas nacionais. Reúne, Enem Sisu, Sistema de Cotas, Programa Mais Médicos, UNASUS, Programa Viver Sem Limite e tantos outros, porque entendemos que era necessário e que assim nós estaríamos criando
outros espaços de crescimento para a nossa instituição. Nesse movimento de expansão, eu lembro com muita clareza, primeiro vestibular, ainda, professora Ana Deise, quando nós fizemos, eu lembro, nós tínhamos 2.193 vagas. Eu me lembro desse número. Hoje, nós oferecemos para o conjunto da universidade 5.600. Praticamente triplicamos o número de vagas nesses últimos anos. Nos últimos 4, ampliamos programas, criamos 8 novos cursos em Maceió, no interior, e, em particular, expandimos o curso de medicina e medicina para o interior. Um grande desafio, muitas dificuldades que não vou relatar, não me cabe nesse momento, mas dizíamos naquele momento que nós estávamos determinados em fazê-los. E nós o fizemos, apesar de todas as pedras e os espinhos que foram colocados. Essa semana eu tive uma informação absolutamente fantástica. 80% dos jovens, professora Ana Deise, professora Delza, de formação médica, 80% dos jovens que entraram no curso de medicina em Arapiraca são oriundos da região do entorno. Isso é maravilhoso, isso nos envaidece, porque nós sabemos o quanto isso é representativo. E, para isso, tivemos uma intervenção extremamente pontual e importante, que foi a colocação dentro do processo seletivo daqueles que nós chamamos de sistema de inclusão regional, muito bem trabalhado pela nossa Prograde, ouvindo diversas instituições pelo país afora, e onde pudemos fazer e com apoio da nossa Procuradoria Federal, que teve a determinação de acompanhar muito de perto esse processo. Do ponto de vista da modalidade educação à distância, hoje a EAD da UFAL é uma referência no Brasil. Eu, por inúmeras vezes, na Andifes, fui procurado pedindo que profissionais da nossa EAD saíssem pelo Brasil afora e até para o exterior, para mostrar não só o exemplo da nossa EAD, mas dos resultados que nós tínhamos empreendido ao longo dos últimos anos. E dentro desse contexto, os nossos cursos de EAD, todos obtiveram conceito 4 e 5, o que representa claramente a qualidade daqueles que nós estamos formando. Temos um grande desafio para fechar aquele tão sonhado mapa do nosso estado, que é o Campus Litoral, um projeto que nasce lá ainda no primeiro momento, com a professora Ana Deise, negociamos com o MEC, pactuamos os cursos, pactuamos professores, pactuamos técnicos, conseguimos o terreno, mas nesses 2 últimos anos, sobretudo, em função de uma crise econômica, financeira extremamente grande que passa o país, nós dissemos, não vamos dar início a esses cursos sem que tenhamos uma garantia formal do governo federal na liberação de recursos de custeio e capital. Mas entendo que esse projeto ele é fundamental. A região norte é a região de pior IDH do estado de Alagoas, e já disse em várias ocasiões que tenho certeza que o espírito público da reitora Valéria Correia, a sua área de atuação, não tenho a menor dúvida que será abraçado pela essa equipe que recebe, que assume hoje a reitoria, porque nós estaremos, sem sombra de dúvida, trabalhando para a sociedade alagoana na sua totalidade. Talvez um dos momentos mais difíceis da minha atuação como gestor na universidade tenha sido o momento de tomada de decisão de adesão ou não à IBSER. Vivenciei 4 anos como ordenador de despesa da reitora Ana Deise e acompanhei o hospital de perto. E convivi com esse movimento nacional. Uma questão absolutamente polêmica, delicada, mas conhecendo
o momento em que nós passávamos e conhecendo de perto o processo, levei adiante essa ação, com muita dificuldade, como sempre. Mas não tenho a menor dúvida que a situação foi a tomada de decisão acertada. Polêmica para muitos, não tenho a menor dúvida com relação a isso, mas vejo como a posição mais acertada. Nos últimos, é de conhecimento de todos que nós tínhamos algo em torno de 300 servidores com contratos precários com a fundação da universidade, e mais do que isso, com um TAC no Tribunal de Contas que determinava a saída desses servidores. A EBSER se colocou como a opção gerencial para que essa situação fosse resolvida. Nesse momento, fizemos concurso, o hospital contratou aproximadamente 750 novos servidores que atuam dentro do hospital universitário. Através do REUF e EBSER, recebemos um investimento da ordem de 17 milhões em equipamentos e em obras. Hoje, o hospital universitário tem equipamentos de ressonância, tomógrafos multi-slice, arco cirúrgico, mamógrafo digital de alta precisão. Acabamos de inaugurar na última semana a sala de hemodinâmica, que, segundo a equipe médica, é uma etapa inicial para que nós, no futuro, possamos fazer cirurgia cardíaca infantil, e apenas o hospital universitário é que estará capacitado para fazer isso dentro do nosso universo. E desde aquele momento eu colocava isso com muita clareza. Caminhamos nessa direção, mas não poderia perder de vista que o hospital permanecesse um hospital da UFAL, um hospital escola, e mesmo com esse movimento de expansão, com atendimento exclusivamente SUS. E assim que tem sido feito e assim que será. Tivemos inúmeros programas de formação docente, formação discente. Serei breve nessas questões, como Profor, PEC-G, formação básica como iniciação PIBID e tantos outros. Participamos atualmente da Universidade Aberta do SUS, do Provab, Mais Médicos, programas PETs inserido inclusive no movimento de expansão no que diz respeito à necessidade de língua estrangeira, através do programa Casa de Cultura no Campus. E o que é fundamental, e que me parece nesse momento, é que dentro de toda essa configuração, nós tivemos um avanço absolutamente extraordinário nas relações internacionais. Nos últimos 4 anos, 600 jovens da UFAL participaram de programas internacionais de formação. 600 jovens da universidade, com bolsa. E o que mais me gratificou foi ver que muitos desses jovens vinham do interior. Palmeira dos Índios, Penedo, Santana de Ipanema, Delmiro e tantos outros. Eu lembro de um que chegou para mim e disse: professor, eu nunca tinha vindo a Maceió. Mas aquele jovem estava indo para o Texas fazer um programa Ciências Sem Fronteira. É muito, muito bom quando o Estado brasileiro propicia isso e quando nós podemos fazer parte desse processo de construção. Investimos muito na pós-graduação, pesquisa e inovação, com o objetivo de criar um espaço acadêmico de excelência na nossa instituição. Para tanto, orientamos um processo de contratação que levasse em consideração, na maior amplitude possível, a formação doutoral. Hoje, a UFAL apresenta cerca de 900 professores doutores. Ampliamos a pós-graduação estrito sensu, 50% a mais de programas de doutorado, 35% a mais de programa de mestrado. Isso sempre com a participação dos nossos pesquisadores e a participação efetiva dos órgãos de fomento
E aqui eu aproveito para fazer um agradecimento público à Secretaria de Ciência e Tecnologia, na pessoa do professor Pablo, e da nossa FAPEAL, uma instituição absolutamente da maior importância para a ciência, pesquisa e inovação no nosso Estado. Obrigado, Fábio. Triplicamos o nosso número de bolsas de PIBIC. Nós tínhamos 100 bolsas PIBIC, triplicamos. Com as nossas parcerias junto ao Governo do Estado, FAPEAL e o Governo Federal, todos os projetos que foram avaliados e com avaliação positiva foram contemplados com bolsa. Triplicamos o número de patentes, de marcas. Criamos inúmeras ações que, sem sombra de dúvida, amplia e qualifica a nossa instituição. Na assistência estudantil, dado o cenário do nosso estudante, era imperativo ampliar bolsas, ampliar programas. Aumentamos acesso, aumentamos inclusão e permanência. Ampliamos mais bolsas, ampliamos moradia, ampliamos RU, criamos ações complementares como Bolsa Atleta, Vivência de Arte, Línguas Estrangeiras. Ampliamos de 1.780 para 3.100 as bolsas assistenciais. E no conjunto das ações estudantis, hoje, temos cerca de 6.000 alunos bolsistas atendidos. O que nos impõe um investimento da ordem de 2.200.000 por mês. Investimento esse absolutamente necessário, porque além de criar oportunidade, é preciso garantir que essas pessoas permaneçam no campus. E criamos um diferencial e orientamos a nossa pró-reitoria, que as unidades do interior, dada a complexidade, pudesse ter uma amplitude maior do ponto de vista dessa relação. Estou encaminhando já para o final. Eu sei que muitos, enfim, no quesito dialogando com a sociedade, intensificamos projetos. Um dos projetos que talvez tenha que possa ser referenciado, que eu reputo da maior importância, foi transformarmos a nossa orquestra de câmara em orquestra sinfônica. Não é? Isso foi fruto de um investimento de algo em torno de 200 e poucos mil reais, e a partir daí criamos, em parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Cultura e o Teatro Teodoro, um programa Quintas Sinfônicas, que tem todas as quintas-feiras colocado para a sociedade um espetáculo absolutamente bonito. Fortalecemos e ampliamos a Pinacoteca, mantivemos na sua plenitude o Museu Theo Brandão. A Pinacoteca, acabamos de abrir a sala de exposição professor Aloysio Galvão. Museu de História Natural, uma obra extremamente necessária, que tem uma equipe absolutamente aguerrida. Fizemos uma orientação e, através de uma reforma no antigo prédio do CCBI, o Museu de História Natural, se transforma para aquele espaço com muita mais possibilidade de crescimento e, sem sombra de dúvida, poderá se configurar um dos espaços mais interessantes do ponto de vista de ambiente formador da nossa universidade. Reativamos e ampliamos o Festival de Cinema na cidade de Penedo. Hoje, e já em parceria com o Governo do Estado, garantimos recursos para o próximo ano. Criamos e ampliamos aquilo que era o nosso congresso acadêmico com o nosso CAITE, coordenado pela nossa vice-reitora, a professora Raquel Rocha, que congrega todas as instituições públicas de ensino superior e algumas privadas para mostrar à sociedade toda a sua intervenção. E a nossa Bienal Internacional do Livro,
que se mantém forte, ativa. Na última versão, a Bienal Internacional do Livro, cerca de 300 mil pessoas circularam no espaço para que todas aquelas, enfim, aqueles aspectos. Publicamos mais de 400 obras de autores alagoanos, professores nossos e autores da universidade. Como fechamento, eu faria uma referência que fiz ontem, quando fazia minha fala lá no MEC. Os desafios que temos pela frente são gigantescos. Isso requer de cada um de nós muito empenho, muita dedicação. Eu tenho uma plena convicção de que a reitora Valéria Correia, junto com seu vice-equipe, terá um cenário nacional difícil, que é comum hoje, mas tenho uma convicção e desejo, do fundo do meu coração, professora Valéria, professor Vieira, que os senhores tenham muito sucesso, porque o sucesso da sua gestão será o sucesso da nossa universidade. O sucesso da gestão Valéria Correia e professor Vieira será o sucesso que todos nós, alagoanos, desejamos. E eu queria, nesse momento, reafirmar, na verdade, o meu compromisso com essa instituição e naquilo que já disse a professora Valéria, naquilo que for possível, necessário e que ela precisar e eu puder contribuir, o farei, porque entendo que o que está aqui em jogo não é uma ou outra divergência que nós possamos ter sob um ponto de vista ou sobre questões de natureza ideológica. O que está em jogo é o sucesso da nossa instituição. E eu tenho certeza que a senhora, ao entrar nessa batalha, o faz de forma digna e, sem sombra de dúvida, com todo o empenho que será necessário para que nós possamos construir uma UFAL cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais inclusiva. E peço a cada um que faça uma breve leitura, porque eu não tinha observado essa frase do professor Simões. O caminho para que chegássemos ao que hoje somos não foi coberto de flores, mas repleto de espinhos e cheio de obstáculos, que a vontade inabalável e o esforço conjugado de todos que colaboraram para a construção da Universidade Federal de Alagoas conseguirão transpor. Eu tenho certeza que a senhora e sua equipe conseguirá transpor os desafios que tem pela frente. Muito obrigado.